Sinceramente, se você entrou aqui querendo quem ganha na porrada, eu já te aviso. Isso aqui é uma autópsia proibida de duas anomalias que não deveriam dividir o mesmo universo. De um lado, Pennywise, um predador cósmico que não caça carne, caça medo, caça infância. Caça aquela sensação primitiva de que o escuro tem dentes e que o seu nome pode ser sussurrado por algo que não deveria existir. Do outro, O Máscara, uma força de cartoon absoluto que trata as leis da realidade como piada interna, que não respeita a consequência, gravidade, narrativa e ainda faz pose no final. Agora me responde sem fugir. Se Pennywise devora mundos através do terror, como ele lida com algo que não sente medo, não segue regra e transforma a lógica em comédia? Sem exagero, esse confronto quebra a própria ideia de quem vence, porque aqui não é força contra força, é medo primordial contra causa absoluto. E eu já vou te provocar. Talvez o mais forte não seja o que destrói mais, mas o que é impossível de controlar, intimidar ou entender. Então fica comigo, porque a gente vai desmontar as camadas desses dois como se fosse anatomia mesmo. Corpo, mente, regras, limites e o truque escondido que faz cada um parecer invencível. Para dissecar Pennywise, você precisa aceitar uma coisa desconfortável. O palhaço é só a máscara mais eficiente, não a essência. O que você vê como corpo é um avatar construído para operar dentro da mente humana, como se a realidade fosse uma luva e ele enfiasse os dedos por dentro. Ele lê trauma como se fosse tecido orgânico. Fareja culpa, identifica fobias, puxa lembranças antigas e as transforma em matéria aparente. Por isso a biologia dele é pseudobiológica. Dentes que surgem onde não deveriam, olhos que mudam, pele que se adapta, porque essa carne é teatro, não organismo. A parte mais perversa é que ele não precisa de força bruta, ele precisa de acesso. Uma vez dentro da sua percepção, ele manipula som, luz, cheiro e até tempo subjetivo, fazendo segundos parecerem horas, silêncio virar ameaça e a sua própria memória virar armadilha. Pennywise é um predador de consciência, ele não te pega pelo braço, ele te pega pela interpretação do mundo. E quando ele te faz acreditar que não existe saída, isso vira músculo, vira garra, vira prisão. Na minha opinião, a anatomia verdadeira dele é essa. Um sistema de caça que usa o medo como sangue e a imaginação da vítima como esqueleto. Ele aparece em doses, observa, provoca e só então entrega o pesadelo completo, como quem ajusta a quantidade exata para você quebrar. E quando ele revela aquela presença que parece maior do que matéria, não é só estética. É o lembrete de que você está diante de algo que existe como conceito e usa forma como ferramenta. Só que por mais absurdo que pareça, Pennywise tem regras internas e isso não enfraquece ele, torna mais assustador. O medo não é apenas tempero, é combustível, é energia, é densidade do avatar. Ele caça devagar porque o terror amadurece a presa. Ele brinca porque a antecipação alimenta mais do que o susto rápido. Ele isola porque medo cresce no silêncio e na vergonha. E aí entra a parte cruel. Ele domina a psicologia como quem domina a anatomia. Ele manipula a amizade, confiança, culpa, vergonha e faz você se sentir sozinho mesmo rodeado de gente. Ele quer controlar o ritmo do pavor como um diretor controlando um filme, porque a mente humana, em pânico, vira maleável. Só que essa dependência vira fraqueza estrutural. Quando o medo é encarado, quando vira raiva, quando vira união, quando vira riso, o sistema falha. Ele perde autoridade, ele perde peso. A presa para de aceitar a fantasia. E sem aceitação, o avatar perde consistência. Então Pennywise é gigantesco, sim, mas condicionado. Ele não é um deus universal, ele é um deus do medo. E se o medo some, ele fica sem chão. É por isso que ele insiste em humilhar e confundir. Ele precisa reacender a chama emocional o tempo todo. Ele é poderoso, mas não é livre. Agora vira a mesa, porque o Máscara é um crime contra qualquer tentativa de lógica. Quando o artefato entra em jogo, não nasce um super-humano, nasce uma licença narrativa ambulante. Dor vira efeito sonoro, gravidade vira sugestão, impacto vira gag, tempo vira algo que pode ser dobrado, pausado, acelerado, como se o universo fosse um vídeo que ele edita na hora. O corpo dele não segue biologia. Ele estica, achata, explode, se recompõe, muda volume, muda massa aparente, muda forma, como se a matéria fosse massinha na mão de uma criança hiperativa. E o ponto mais insano, ele não regenera como um organismo. Muitas vezes ele simplesmente decide que o dano não contou, como se a realidade estivesse devendo explicação e ele recusasse pagar. O ambiente vira caixa de brinquedos. Ele cria objetos impossíveis, puxa armas gigantes do nada, inventa portas onde não existem, transforma obstáculos em cenário de show. Isso não é magia tradicional, não é ciência, é cartunismo elevado à metafísica. O mundo funciona enquanto ele acha engraçado que funcione. E quando ele não acha, ele dobra a regra até virar brinquedo. Ainda por cima ele quebra a quarta parede como se fosse um reflexo, como se soubesse que está numa história. E isso dá a ele uma vantagem nojenta num duelo sem roteiro, porque ele trata a própria narrativa como um material maleável.
E aqui entra o choque psicológico que decide metade da luta. Pennywise é predatório, calculista, paciente, ele quer controle e reação. Ele precisa que o alvo leve o horror a sério, porque medo exige seriedade. Você só teme de verdade quando acredita que a ameaça tem autoridade sobre você. O Máscara, por outro lado, é um estado mental de insanidade criativa. Impulsivo, exagerado, irreverente, como se todos os freios fossem arrancados e a imaginação virasse motor. Ele pode até reconhecer algo como ameaçador, mas imediatamente converte em espetáculo, paródia, coreografia. Um corredor escuro vira pista de dança. Um monstro ancestral surgindo do esgoto vira paródia de palhaço, só para tirar a autoridade do outro. E aí eu te pergunto, sem romantizar, como você assombra alguém que transforma o terror em comédia antes do terror terminar de nascer? Pennywise tenta invadir a mente, mas a mente sob o Máscara é um carnaval de estímulos, um fluxo caótico que não para quieto para ser dominado. É como tentar hipnotizar alguém que escolheu ser imprevisível por prazer. Pennywise pode tentar trocar o cardápio. Nojo, desespero, humilhação, insignificância cósmica. Mas tudo isso ainda depende de uma coisa: a vítima precisa aceitar o peso. O Máscara rejeita peso. Ele muda o idioma da conversa e, na prática, rouba o alimento do predador. Isso é insano e para Pennywise deve ser frustrante num nível quase humano. Agora vamos para a parte nerd que separa forte de quase invencível. Dá para ferir ou matar algum deles? Pennywise é difícil de matar porque o palhaço não é o centro, é a projeção. Você pode ferir a forma física, pode destruir a máscara, pode forçar recuo e ainda assim a entidade existir além daquela superfície. O que machuca Pennywise de verdade é a quebra do feitiço emocional. Quando o medo não é alimentado, quando a vítima encara, quando a percepção do monstro é diminuída, o avatar perde consistência e autoridade. Já o Máscara parece impossível de eliminar porque funciona numa lógica onde dano não é definitivo. Ele dobra, estica, explode e volta. Como se a realidade estivesse sempre devendo uma explicação e ele simplesmente não aceitasse a cobrança. Mas existe uma diferença crucial. O poder do Máscara está amarrado ao artefato e ao usuário. Se o artefato é removido, se a transformação é interrompida, o caos some. E é aqui que Pennywise, sendo inteligente e cruel, teria uma ideia realmente perigosa. Não atacar o corpo cartoon, e sim atacar o vínculo, tentar gerar hesitação, provocar um segundo de distração. Induzir o usuário a tirar o artefato ou perder o controle do ritmo. Só que executar isso contra alguém que responde com piada instantânea é complicado, porque a comédia rouba o clima que Pennywise precisa construir. No fim, cada um tem um calcanhar. O Máscara depende do artefato, Pennywise depende do medo. E quando dois poderes dependem de combustível diferente, a luta vira disputa de ambiente. Quem consegue transformar o cenário num lugar onde o seu combustível funciona primeiro? Nos feitos e na escala de poder, a diferença fica quase filosófica. Pennywise escala pelo impacto existencial. Ele cria ciclos de terror, corrompe comunidades, transforma lugares em símbolos de trauma e faz o medo virar cultura. Ele mexe com gerações, com crença, com memória coletiva, como se a cidade inteira fosse um corpo e ele fosse um parasita no sistema nervoso, apertando os mesmos botões por décadas. Isso é horror cósmico. Não é quebrar um prédio, é quebrar segurança, infância, confiança no mundo até as pessoas aceitarem o absurdo como normal. O Máscara escala pelo absurdo imediato. Ele distorce espaço, tempo, forma e causalidade em segundos, como se o universo fosse um palco com adereços infinitos. Ele cria objetos impossíveis, ignora limites físicos, troca o resultado de uma situação no meio do caminho e faz isso sem preparação, porque a preparação é justamente o que a comédia despreza. Quando você coloca os dois lado a lado, percebe que Pennywise é uma tempestade lenta e profunda. O Máscara é um raio caótico que pode cair em qualquer lugar. E na minha opinião, quando a lógica é descartada, quem controla o tom do mundo controla o poder. No terror, Pennywise manda, no cartoon, o Máscara é rei. Só que existe um detalhe que muita gente esquece. O impacto narrativo também é um feito. Pennywise vence quando transforma coragem em pânico. O Máscara vence quando transforma pânico em palhaçada. Um tem a escala do abismo, o outro tem a escala da piada infinita. E a piada infinita não precisa provar nada, ela só precisa continuar. Enquanto Pennywise precisa manter o medo aceso, o Máscara pode mudar de assunto, mudar de regra, mudar de universo simbólico e ainda sair assobiando. Então, em termos de quanto longe pode ir, Pennywise vai fundo, o Máscara vai fora do mapa. Agora imagina um encontro sem roteiro protegendo ninguém. Pennywise escolhe o terreno, óbvio, sombras que parecem vivas, sussurros na periferia da audição, cheiro de infância perdida, lembranças virando imagem. Ele começa como sempre. Primeiro o desconforto, depois a coincidência, depois o vislumbre e só então o pesadelo completo, porque ele quer o medo crescendo em camadas. Ele testa fissuras no usuário, culpa, trauma, vergonha, medo infantil. Ele tenta te fazer sentir pequeno, sozinho, ridículo por estar com medo, e justamente essa vergonha vira combustível.
Mas o Máscara entra como se estivesse atrasado para um show. Ele pisa no escuro e transforma o escuro em holofote. Ele pega o sussurro e responde com um megafone. Se Pennywise aparece como palhaço, o Máscara pode virar um palhaço ainda mais exagerado só para tirar a autoridade do outro. E o mais humilhante para Pennywise, a tentativa de atmosfera vira material de piada. Um corredor de terror vira palco de vaudeville. Um monstro na sombra vira um boneco inflável ridículo. Na prática, o Máscara combate o medo não com coragem, mas com deboche. E deboche é veneno para um predador que precisa ser levado a sério. Então Pennywise aumenta o volume, muda de forma, troca o truque, tenta algo mais íntimo, traz rostos conhecidos, coloca a voz de alguém amado, cria uma cena real demais. Ele tenta arrancar do usuário um segundo de seriedade, porque um segundo já é alimento. Mas o Máscara tem um talento cruel. Ele profana o sagrado com humor, transforma a lembrança em caricatura, a voz em imitação, a tragédia em exagero cômico. E aí o confronto vira disputa de tom. Pennywise tentando forçar terror, o Máscara forçando comédia. Quem domina o tom domina a realidade local. Mas eu não vou dar vitória grátis porque Pennywise não é burro. Se o medo clássico não cola, ele tenta o que dá mais trabalho. Desgaste, confusão, despersonalização, isolamento, colapso de identidade. Ele mira no humano por baixo do personagem, tentando puxar dor real, solidão real, perda real, coisas que nem sempre viram piada quando a pessoa está cansada. Ele tenta criar um instante de silêncio, porque é no silêncio que o medo cresce. E nesse instante ele faria a jogada que importa. Atacar o vínculo com o artefato. Não é arrancar na força, é induzir. Fazer o usuário hesitar. Fazer o usuário pensar, isso saiu do controle. Fazer o usuário querer parar. Porque se o artefato cai, a comédia acaba. Só que o problema é que o Máscara responde com aceleração. Quanto mais tensão, mais absurdo, como se ele compensasse o perigo aumentando o caos. Ele pode criar distrações infinitas, clones, portas falsas, truques de palco, até o predador perder o fio. E mesmo quando Pennywise tenta puxar o duelo para um peso cósmico, para aquela sensação de insignificância que deveria esmagar qualquer mente, o Máscara pode reagir mudando o idioma. Ele transforma o abismo em buraco de piada, a luz impossível em letreiro de neon, o terror em número musical. É irritante, é insano, e é exatamente por isso que Pennywise teria dificuldade em finalizar. A única condição real onde Pennywise cresce é se o usuário, por trás do sorriso, ainda tiver um medo guardado que nem a comédia consegue engolir. Medo de perder alguém, medo de ser fraco, medo de ficar sozinho. Se Pennywise acerta esse nervo e mantém o clima por alguns segundos, ele cria alimento suficiente para tentar impor prisão psicológica. Mas é uma janela pequena, e contra um poder que vive de quebrar janelas, isso vira corrida desesperada. Pennywise tentando manter seriedade, o Máscara tentando fazer o mundo gargalhar antes de cair. Então vamos cravar, porque você pediu conclusão clara. Na minha opinião, em confronto direto com o artefato ativo e sem intervenção externa, o Máscara é o mais forte não por ser mais poderoso no sentido tradicional, mas por ser incompatível com a fonte de poder de Pennywise. Pennywise é devastador contra qualquer ser que tema, duvide e trema, porque ele transforma isso em alimento e prisão. O Máscara transforma terror em piada e prisão em palco, e isso corta o combustível do predador. Isso não faz de Pennywise fraco, faz dele um monstro especializado, um deus do medo, e o alvo aqui é uma falha no sistema que não respeita medo como moeda. Agora, se você me perguntar, existe cenário onde Pennywise vence? Eu digo, sim, se ele consegue quebrar o usuário e separar o usuário do artefato, ou se ele mantém um clima de seriedade por tempo suficiente para alimentar o avatar e impor controle. Mas essa vitória depende de uma janela psicológica estreita, e o Máscara é literalmente o cara que vive de estourar janelas, portas e regras. No balanço final, sem roteiro protegendo ninguém, eu vejo Pennywise tentando construir um castelo de terror e o Máscara entrando com uma marreta de comédia e derrubando a estrutura rindo. E aí fica a pergunta que eu quero ver vocês brigando nos comentários. Se o medo é a maior força do universo, o que acontece quando ele encontra algo que simplesmente não leva nada a sério? Comenta quem vence e por quê, e manda outra batalha impossível nesse nível. Curte, se inscreve e bora transformar isso numa guerra de ideias nerd até o último segundo.